Bom dia, Santa Igreja, na paz do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Quero dar um abraço no irmão que está ao seu lado, né? Que talvez você não veja há tanto tempo, talvez não tenha vindo na última semana, né? Graças a Deus mais uma vez juntos, nessa santa paz, nessa santa alegria, com saúde, não é? Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, né? Quando a gente inicia o dia louvando a Deus, relembrando das suas promessas, da sua benevolência e também da retidão da sua graça em relação a nós pecadores. Isso nos faz lembrar quem nós somos e também a tudo aquilo que fazemos e não fazemos porque merecemos, mas fazemos por causa do seu amor, não é? Aleluia, bendito seja a Santíssima Trindade. Peço que os irmãos estejam abrindo comigo no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Peço que nesse momento, quem puder, por favor, deixar os celulares no vibrador, né? Caso necessitem de atender alguma ligação urgente de casa, afinal, nem todos estão cientes da situação individual de cada um, não é? Às vezes alguém que está em casa e precisa falar com você. Por favor, deixe no vibrador para que pelo menos você sinta e possa atender, não é? Deixar também as internet desligadas para você não se distrair, para que o meio de graça ele seja totalmente efetivo, né? Na sua grande excelência da sua eficácia. Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Amém? Amém. Todos conseguiram achar? Faremos uma breve leitura e reflexão do versículo 22 até o versículo 34. E assim diz a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podes fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai, sabei que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas, para que não se degastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Que o Senhor, por essa palavra, possa estar nos auxiliando a compreendê-la perfeitamente. O Santo Evangelho de Lucas foi redigido entre o ano 60 a 63 depois de Cristo. Ele foi um evangelho feito em sua primeira edição pelo então médico e escravo, um gentil chamado Lucas, que redigiu a sua obra para Teófilo, que significa o amado de Deus. Lucas, então, ele escreve em sua primeira edição do Novo Testamento o livro do Evangelho de Lucas, junto com Atos dos Apóstolos, fazendo então uma construção aonde viria primeiro o reino de Cristo vindo por sua cruz, em sua primeira edição, e na segunda seria o Atos dos Apóstolos, onde formaria um único volume, fazendo com que nós víssemos então o Cristo ressurreto, né? Ainda agindo em sua soberania. No contexto onde nós estamos lendo, a ótica de Lucas em demonstrar Cristo em seu livro não é uma ótica muito diferente dos outros autores, entretanto ela é específica. Nós podemos observar, por exemplo, que Lucas ele fala muito de Cristo nos tempos de oração,
nos tempos de solitude, aonde ele ficava sozinho orando ao Pai, talvez até por madrugadas, não é? Subindo aos montes, e por ser um local específico onde não houvesse muitas pessoas, ele estaria ali sempre pedindo, não é? Intercessão na missão dele e também na sua graça que Deus o concedia. Aqui no contexto atual, Jesus está conversando com os discípulos, né? Fazendo seu discipulado aos 12 apóstolos, em relação ao fermento dos fariseus. Eu queria explicar alguns pontos do texto, mas primeiro eu queria ingressar na historicidade do que estamos vendo aqui. Primeiro, a advertência de Cristo em relação ao fermento dos fariseus se dava por conta do seu legalismo, não é? Quem estudou um pouco da história do Novo Testamento sabe que os fariseus eram um grupo político específico que viviam na época de Cristo. Eles se originaram depois dos escribas no tempo de Esdras. Você pode ver isso no livro de Esdras e Neemias, não é? Ao decorrer dos séculos, aonde foi se iniciando esse tipo de movimentos. Os fariseus, eles tinham consigo a ideia de que eles deveriam cumprir um tipo de tradição oral, e que essa tradição oral seria a perfeita interpretação da lei de Moisés, que seria então o Pentateuco. E por meio da legalização da lei de Moisés e dos seus mandamentos, eles cumpriam o sentido da lei no que se dizia respeito em sua praticidade, não é? Em contexto de você executar alguma ação e ela está sendo cumprida pela lei. Entretanto, esse tipo de advertência que Cristo está fazendo sobre essa relação de tradição, ela vai muito mais além do que o legalismo. Ela entra num âmbito onde somente Cristo, que é Deus, pode observar o coração. E nós iremos olhar pouco a pouco essa ideia que ele está nos passando aqui. Então, o farisaísmo, ele era dividido em 7 ramificações, vindo das mais tradicionais até as mais, não é, marxistas, né? Podemos dizer assim, revolucionárias. E o farisaísmo, ele era dividido dessa forma porque existiam aqueles que passavam todo o tempo, não é, lendo a lei de Moisés e meditando de madrugada, como é o caso, por exemplo, de Nicodemos. Você pode ver isso no Evangelho de João, a partir do capítulo 3, você vai ver a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele era um fariseu de classe alta, era entre as 7 ramificações a mais tradicional, e nós vemos, por exemplo, no caso da mulher adúltera, onde Cristo está com os fariseus mais radicais, aqueles revolucionários que queriam sempre tentá-lo, que queriam sempre tirar a prova dele para saber se ele realmente era um tipo de profeta que havia de vir. Então, o tipo de legalismo que normalmente os fariseus faziam na época era uma coisa estúpida na sua consciência. Porque, por exemplo, o fariseu, ele dizia que no dia de sábado você não poderia trabalhar de forma nenhuma. Por exemplo, você não podia andar mais de 2 km no sábado. E isso não estava plenamente expresso na lei. Se você for ler o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, você não vai achar um único versículo falando sobre isso. Entretanto, você vai ver o Evangelho relatando alguns assuntos em relação a isso, de que você não poderia caminhar mais de 2 km, que quando você fosse tirar água do poço naquele sábado, você não poderia usar um tipo específico de corda, você teria que usar um tipo específico de seda, porque senão era considerado trabalho, não é? E nós sabemos que havia uma inconveniência em relação a isso, porque até os próprios Césares e imperadores da época diziam: olha, vocês falam muito de não trabalhar no sábado, mas vocês também trabalham. Não é? Havia uma inconveniência, havia um peso de 2 medidas em relação à tradição do farisaísmo. Entretanto, contudo, é visto que nesse momento Jesus, ele está passando acima desse legalismo. Ele não está focando nele, ele está focando naquilo que ele está direcionado. E nós vamos ver isso ao decorrer do texto. No versículo 22, Jesus vai dizer: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Depois diz: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Primeiramente, ele vai chegar na conclusão de que todas as coisas que estão inclusas dentro da realidade, ou seja, nossa comida, o nosso lazer, o nosso conforto, as nossas roupas e todo outro contexto ao qual estamos já inclusos ainda hoje, eles absolutamente são secundários dentro da nossa vida. Eles não são primários. E nem nada que podemos observar, nem o nosso trabalho, nem a nossa escola, nem a nossa formação acadêmica, e nem nada disso. Tudo isso é um fato secundário dentro da nossa vida. E ele vai explicar o porquê. Jesus, quando eu disse que estava transpassando por esse legalismo, na verdade ele estava olhando o coração da pessoa. Porque nós sabemos que toda e qualquer ação necessita de um pressuposto de indicação.
Nós só fazemos algo a partir do momento em que vimos alguém que nós podemos alcançar, né? Às vezes nós chamamos isso de ganância, de certa forma, quando nós queremos passar por cima do outro para poder conquistar esse tipo de objetivo. E esse tipo de objetivo que Cristo está fazendo é algo plenamente particular. Em 350 a.C., na época de Alexandre o Grande, existiu então, dentro do contexto da grande helenização do Oriente Médio, onde Alexandre o Grande viria sobre as cidades do Oriente Médio, retirando a sua cultura local, a sua consciência específica, para poder nos trazer então uma relação de todos se tornarem gregos. Isso vai ser muito importante, porque no Novo Testamento, quando Paulo e seus amigos apóstolos vão começar a evangelização, todos já falavam grego na sua língua secundária, como se nós falássemos, por exemplo, o inglês. Somos brasileiros, mas não necessitamos falar inglês, não é? Na época era o grego koiné. Nessa época, então, quando eles foram pregar aos gentios, já era fácil de se comunicar. Por isso que a evangelização foi tão forte. Então, nesse sentido, há de nós lembrarmos que ao decorrer desse tempo de 350 até o ano 26 a.C., que é quando Cristo nasce, há um tipo de tradução feita do Antigo Testamento para a língua grega. Essa edição que nós podemos encontrar no nossos dias de hoje é chamada de Septuaginta, né, ou Septuaginta. E ela significa que ela é toda a edição do Antigo Testamento em hebraico para o grego. E nós sabemos que quando nós vamos fazer algum tipo de tradução para algum tipo de língua específica, nós sabemos que existem alguns tipos de palavras ou verbos que não podem ser traduzidos para a língua. Ou seja, nós teremos que fazer algumas adaptações. Inclusive nós, quando fomos traduzir nossas Bíblias para o português, nós tivemos que fazer adaptações, porque existem tipos de verbo que não são possíveis, não é? Eles não existem na nossa língua. Então nós tiramos do latim, pegamos uma adaptação do latim e fizemos a nossa edição em português. Então, existem algumas palavras que devem ser analisadas de forma morfológica e outras de forma semântica, a fim de que peguem o seu significado e tentem se aproximar o mais rápido possível. A palavra utilizada para coração dentro do grego é psique. Psique, dentro do grego, pode significar muitas coisas, como por exemplo, alma, sinônimo de alma, espírito e entre outras coisas. Existe um tipo de platonismo dentro da igreja hoje que infelizmente lembra da alma e espírito como se fosse algum tipo de fantasma. Por exemplo, quando nós vemos o desenho, o que se fala em relação ao espírito? O espírito é um corpo que está dentro do nosso corpo carnal, não é? É tipo como se fosse um fantasminha. Quando a gente morre, sai o espírito do nosso corpo, né, com aquela sem perninha, né, como se fosse aquele bonequinho do Dragon Ball Z, né? Você vai passando, só tem a perninha e a cara assim. E assim, a consciência de espírito dentro do Antigo Testamento, ela não tem nada a ver com isso. Tanto que espírito, alma, garganta, que é o significado hebraico que foi redigido para o grego logo depois, ele tem a ver com coração. Alma, espírito e coração são sinônimos dentro do Antigo Testamento. Quando você vai olhar qual foi a palavra que eles utilizaram para poder traduzir, eles usaram a palavra nefesh. A palavra nefesh, dentro do hebraico, significa garganta, que simboliza fome, que simboliza algo que você está buscando para poder satisfazer o vazio de dentro de você. E Jesus está olhando justamente para onde esse vazio está apontando, porque nefesh nada mais quer dizer do que propriamente você querer encher a barriga, né? Então, continua-se então a partir do versículo, que diz o seguinte: observar os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem despensa, nem celeiros, todavia Deus sustenta. Quem aqui já leu Gênesis? Creio que todos já leram Gênesis aqui, não é? Leram pelo menos Gênesis 2 e 3, que fala sobre o homem no Éden, não é? Vocês lembram que o homem, ele não precisava trabalhar no sentido de que ele precisava plantar as árvores para poder comer. Deus os dava para o seu deleite todas as frutas e todos os animais. Entretanto, não poderiam comer da árvore do fruto do bem e do mal, né? Da consciência do bem e do mal. Quando nós observamos o que Jesus quer dizer aqui, nós observamos que ele está falando da queda do Éden. Olha, Guilherme, mas como assim? Nem tocou no nome de Adão e Eva. Eu vou explicar. Existe uma doutrina dentro das Escrituras chamada depravação total. E eu vou ilustrá-la de forma um pouco fora das Escrituras, mas com as palavras de Santo Agostinho, um católico, não é, do 4º século, né, que nós chamamos de pai da igreja.
E ele então diz no seu livro Confissões, aonde está redigido entre 15 volumes, logo no seu primeiro volume, o seguinte: ele diz assim: Senhor, meu Deus da minha salvação, bem sei que o meu coração jamais estará satisfeito e sempre permanecerá ansioso até que eu repouse somente em Ti. Quando nós vemos isso, nós vemos o que a queda fez com o ser humano e com a direção do seu coração. Porque você imagina que o ser humano ele seja uma flecha, e essa flecha tem um alvo, porque todo arco tem uma flecha para apontar e direcioná-la para atirar em um alvo. Então o ser humano ele é uma flecha que está indo em direção a Deus. Quando houve a queda do homem, o homem se direcionou para outro tipo de alvo, para poder fazer com que o seu coração descansasse. Isso é uma das linhas da depravação total, não é? Agora, deixando bem explícito o que o autor queria dizer, significa que quando houve a queda, nós buscamos, mesmo que inconscientemente, não é? Buscar descanso para o nosso coração nas coisas que não são Deus. Independente se for na sua doutrina, nos seus anjos, na sua benevolência em relação à revelação geral, não é? Que é aquela com a qual estamos contidos, e entre todo o resto. O ser humano em seu coração perdeu-se nessa doutrina em relação de que ele mesmo não poderia mais por si mesmo alcançar a Deus ou então direcionar-se para Ele novamente. Então, Agostinho fala exatamente sobre isso, de que quando nosso coração vai até outro local e se posiciona, se encaixa ali, sem ser em Deus, ele não fica satisfeito, ele permanece ansioso. Ele pousa em um local, às vezes é onde a gente quer, objetivamente, e ele não descansa. Por exemplo, às vezes eu estou conversando com alguns colegas do trabalho e eles têm a mesma ideia. Não, porque se eu fosse rico igual meu patrão, com certeza eu não teria tantos problemas. Tolice, porque meu patrão continua reclamando da vida, não é? Então é tolice esse tipo de pensamento. Outra coisa, amizades, família. Ah, se eu tiver minha família eu tenho tudo. Tolice, porque a sua família não vai durar para sempre, e você vai estar sozinho alguma hora. Ah, meus amigos, minha mãe, que no caso seria nossa esposa, nosso esposo. Tolice. Nossos filhos, tolice. Porque como Agostinho diz, para que uma sílaba venha ao nosso encontro, é necessário que outra desapareça. Percebe enquanto eu falo? Uma sílaba sempre desaparece para substituir a outra. Portanto, isso significa que neste mundo nada é eterno. Como podemos posicionar o nosso coração em algo que não é eterno, se o ser humano foi feito para ser eterno? Logo, não há como nós neste mundo conseguirmos descanso. E infelizmente por causa da queda, nós, por sermos pecadores, sempre tendemos a ir para outro local. Então Jesus está transpassando isso, está vendo o coração do homem e está falando para o discípulo: olha, não caiam nas vossas desilusões. Porque, percebam, observar os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despesa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Pessoal, quantas vezes vocês já pararam para quando vocês vão sair de casa trabalhar, às vezes ir para a escola, e observam os sabiás cantando? Às vezes você em silêncio, né? A gente tem muito costume de sempre estar com pressa. Quantas vezes vocês já pararam para ouvir os sabiás cantando com toda a força desde manhã? Nós, quando não comemos, normalmente, nós só passamos a reclamar. Mas os sabiás, por incrível que pareça, por não trabalharem, por não terem dispensa, eles louvam, eles cantam ao Deus Trino. No que os pássaros se baseiam quando vivem? Será que é naquelas frutas que eles comem? Não é, gente. A criação adora a Deus, tudo adora a Deus. Por isso nós podemos observar neles a verdadeira fé, que independentemente da nossa condição estejando ruim ou boa, eles adoram a Deus, porque o coração deles está satisfeito em Deus. E percebam, quanto mais valemos nós. Os animais, eles não estarão em um tipo de comunhão que nós estaremos com Deus no final dos tempos. Você já parou para poder pensar que você, por causa do sangue de Cristo, você vai observar para sempre e contemplar para sempre a glória de Deus? Você tem noção do que é isso? Você observar a divindade desnuda
Não é ver Cristo somente em carne, mas é você ver Deus Pai com seus próprios olhos. O Espírito Santo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado que veio para te salvar de forma plenamente gloriosa. E você está junto dele para finalmente seu coração ter descanso. É você provar o céu aqui na terra. Isso traz à nossa consciência, nós sabemos que nós já estamos provando do paraíso. A nossa eternidade já se iniciou. Só que, infelizmente, nós temos o medo da vida. A vida nos causa medo por causa da morte. Infelizmente, nós ainda não temos mortificado por causa da nossa consciência, que infelizmente se secularizou. Nós temos hoje, infelizmente, a tradição, não é? Fundamentalista, a partir do século XX, e a liberal a partir do século XIX, que fizeram uma grande secularização da consciência cristã, dizendo que o ser humano deveria ter um pouquinho da sua casa, ou em todas as outras coisas aqui na terra, e que isso deveria ser dado valor. Olha, Jesus quando veio para cá, ele disse que não teria onde reclinar a cabeça. Então não podemos fazer nenhum tipo de propaganda à teologia da prosperidade, porque isso inconscientemente é teologia da prosperidade. Você orar a Deus e Deus, eu preciso disso, daquilo e daquilo e daquilo. Olha, não se iluda, não caia nas artimanhas do seu próprio coração enganoso. Ele diz, a partir do versículo 26, se portanto nada podeis haver quanto às coisas mínimas, por que andar ansiosos pelas outras? Percebam, você nem consegue orar por tudo que você precisa. Se nós passássemos o tempo orando por tudo que nós precisamos, nós passaríamos 24 horas por dia orando. Porque nós sabemos que quando nós damos um passo à frente ou atrás, Deus está no controle. Então nós teremos que orar o tempo todo pelas coisas que nós necessitamos. Mas não é por isso que devemos orar permanentemente por elas, no sentido de que devemos cobiçá-las. Deus já a garante. Quantas vezes você já não orou pelas coisas que você tem? Quantas coisas você tem na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, que você não orou, mas você tem hoje, e você deleita-se nelas? Acho que no mínimo deve ser os 99,9%, né? Pois é. O nosso coração não deve estar fincado nessas coisas. E ele continua o texto. Ora, no versículo 27, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quem leu o livro de 1º e 2º Reis, viu que Salomão tinha um reino, que ele pegava da Filístia até o norte do Egito. Gente, isso é no mínimo mais de 1/3 do Oriente Médio, só o reino de Israel. Salomão vestia roupas com joias, ele tinha uma coroa de ouro maciço. E Jesus compara esta glória como insignificante em relação às flores. Quantas vezes você já parou para poder ver e observar as flores do campo quando você passa? Vocês por acaso já perceberam a sua beleza? As suas cores, o seu degradê? Aonde você observa que elas têm um cheiro único de cada uma, que elas têm uma cor específica para cada uma. E ele diz, se Deus faz isso com as flores, as coisas mais mínimas diante dos nossos olhos, que a vez fazer convosco? Olha que coisa bela. Deus é tão lindo, tão belo em sua estética, que Ele consegue transformar o seu amor e nos mostrá-lo nas flores, que não duram menos do que uma semana, dependendo do cuidado. Olha que beleza. Agostinho, ele disse uma coisa muito importante, que vai ser dita no final desse sermão, para que todos pensem quando saiam daqui. Mas antes disso, vamos continuar o texto, que a partir do versículo 30 diz, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai, sabei que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou de dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem e tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que
a nossa praticidade não deve estar envolvida no sentido de obter coisas, mas para doá-las. Quero que os irmãos agora esvaziem o vosso pensamento de todos os seus problemas agora, porque agora vou ilustrar o amor de Deus em vocês. Eu quero que vocês agora pensem numa macieira. Pensem numa macieira. Pensem que ela primeiro começa com uma pequena planta e vai crescendo ao decorrer do tempo, e ela vai sendo cuidada pela natureza, e vai vindo as chuvas regando, e vai vindo o sol lhe dando força, e ela vai subindo e subindo, 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 até se tornar uma grande árvore. Nesse momento então ela está saudável, ela está linda com suas folhas verdes. O seu degradê verde transforma toda a nossa visão em relação às outras irmãs dela, que são todo o ambiente, não é, das árvores. E perceba, ela vai dando um fruto, que vai dando entre vermelho e verde, dependendo da maçã. A pergunta que eu quero fazer em relação à macieira é a seguinte: a macieira cresce e dá os seus frutos, ela come de algum? A macieira come alguma maçã que ela mesma dá? Não. Igualmente Deus deu o seu Filho. Deus igualmente deu o seu Filho. Deus, por toda a eternidade, antes que tudo fosse criado, era Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ao mesmo tempo, pode se chamar de eu e tu, por conta da personalidade que está contida dentro da divindade. Esse Deus, que é o que você adora, se verdadeiramente você creu nele, da forma que ele deve ser adorado, enviou e se encarnou e se deu numa cruz, num madeiro, estando todo plenamente açoitado, e deu o fruto. E o fruto de Cristo é a sua igreja. Quando Cristo foi plantado na cruz, saiu-se do seu lado a igreja, a sua esposa, que somos nós. E perceba, Cristo deu a sua esposa ao mundo, mas a sua esposa morreu para o mundo e jamais se relaciona com ele. Meus irmãos, o que deve estar voltado na nossa vida? Em Deus, em seu reino. E o que significa esses tesouros do céu? O crer em Deus e praticar os seus mandamentos. O nosso fruto, ele não vem de uma hora para outra, ele vem de tempo em tempo. Se você creu em Cristo e está ressuscitado para Deus e morto para o mundo, você vai dar fruto. Porque quem dá fruto, não é árvore, mas quem rega, quem planta e quem faz crescer, Deus. Portanto, o Evangelho é o vosso sol, que ilumina a vossa estrada. Os seus mandamentos são a água, que trazem em si aquilo do onde você cresce para a praticidade da fé. E a graça é o fruto, do qual você mesmo dá, mas não é por causa de você, é por causa do Espírito que habita em nós, Deus vivo. Portanto, terminando o texto, diz: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pessoal, sabendo que coração é sinônimo de fome, sabendo que coração é sinônimo de que você está indo em direção a algo que é mais importante na sua vida, pensemos: o que é aquilo que mata a minha fome? Qual é aquilo que eu estou comendo hoje? Do que eu ando me alimentando? Agostinho disse assim em suas confissões: Senhor, bem sei e tenho certeza que te amo, eu te amo, mas o que eu te amo quando eu te amo? E eu vou fazer uma paráfrase do que ele falou: o que eu odeio quando eu te amo? Porque o amor e o ódio não são antagônicos. Se você por acaso é a favor da vida de um bebê, você jamais será a favor do aborto. Se você é a favor do casamento, jamais você vai ser a favor do estupro. Portanto, você vai odiar o aborto, e você vai odiar o estupro, e você vai amar a vida, e você vai amar o casamento, o matrimônio. Você vai odiar a traição. E percebam, se você amar a Deus, você vai odiar o pecado, o seu pecado, aquele que te aflige, aquele que te açoita, aquele que fala: você
ainda está comigo. Eu vim com você para o mundo. Por que você acha que você pode me abandonar? A resposta é simples. Eu não te abandonei. Eu fui conquistado. Deus me tirou da tua mão. E nada pode tomar da mão de Cristo. Porque o Pai entregou essas ovelhas na mão do Filho e nenhuma delas se perderá. Foi a sua promessa. Meus irmãos, que neste momento nós possamos refletir nisso. Pensem, reflitam, meditem, contemplem a criação, contemplem a Escritura. Fora do legalismo religioso, dizendo, preciso fazer aquilo ou isso para Deus me aceitar. Não caia nessa desilusão. Isso é tolice. Você só é aceito por causa de alguém que foi morto no madeiro. Nada mais. Portanto, pense e descubra no seu coração essa verdade. Você ama a Deus de verdade? E quando você chegar à mesma conclusão de Agostinho e dizer, Deus, verdadeiramente eu te amo. Mas o que eu te amo quando eu te amo? Esta é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que, por favor, você pudesse estar trazendo a nossa adoração a Deus após esta palavra. E eu queria fazer uma oração em relação à igreja para que Ele relevasse os nossos corações ao céu, na sua bendita e excelentíssima santidade por meio da sua graça. Oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu bendito nome por esta escritura que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por essa maravilhosa graça que nos concedeu por meio dos teus ensinamentos, que revelam a tua misericórdia acima de todas as coisas. Senhor, sabemos que somos infelizmente ansiosos por meio das coisas havemos de vestir e pelas coisas que temos que comer, porque o Senhor sabe que precisamos trabalhar, sair cedo para podermos, não é, ganhar o nosso pãozinho de cada dia, mas Senhor, que o Senhor possa mudar a nossa consciência, o nosso coração, e fazer que neste momento, Senhor, nós possamos nos fincar, não é, e descansar em Ti e não nas coisas do mundo, Senhor. Que o Senhor nos lembre, Senhor, que Te amando nós teremos essas coisas, e que se elas faltarem, Tu és o nosso refúgio. Sabemos, ó Deus, que mesmo se comemos ou não comemos, o Senhor nos sustenta pela Tua palavra, porque é a Tua graça que nos faz viver e não um alimento. Senhor, que possamos fazer com que estas coisas que temos hoje em nossas mãos possam ser usadas para a Tua glória. Seja o nosso pão, seja a nossa casa, seja a nossa família, seja nossos amigos, seja nossas paixões, o nosso hobby, a nossa ambição em relação às coisas que devemos construir neste mundo. Senhor, que nada delas possa substituir o Seu lugar no nosso coração. E que nós cheguemos à mesma conclusão que Agostinho chegou, Senhor. Que nós verdadeiramente Te amemos e que nosso coração venha estar diante da Tua maravilhosa graça em Seu coração. Que nós possamos com flecha alcançar o Seu coração e finalmente nós estaremos aonde nós nascemos para estar, que é no Teu seio. Bendito, ó Deus, seja o Teu nome por causa do Teu Filho, a qual, ó Deus, louvado seja Ele por ter se dado na cruz. Obrigado, Senhor, por essa bendita graça que concedeu a nós por meio da revelação. Senhor, peço a Ti neste momento que o Senhor venha ministrar em nossos corações durante a semana essa palavra, e que a partir de hoje, Senhor, que nossa mente mude e que nossas ações mudem junto com elas, a fim de nossa fé ser verdadeiramente legítima. Peço a Ti, ó Deus meu, neste momento, na autoridade do nome santo, salvador do Senhor Jesus Cristo, e então sela esta oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.